Olá pessoal, tudo bem? Dr. Daniel aqui falando e resolvi fazer agora esse vídeo. Estou com duas câmeras aqui, então a gente vai alternando. E a ideia é a gente conversar um pouquinho de maneira livre sobre o atendimento de fisiatria. Então, não tenho roteiro aqui, não tenho nada preparado para nós conversarmos com antecedência. Minha intenção é discutir um pouquinho com vocês sobre a minha realidade. E eu queria começar falando sobre fisiatria para mim. Eu acho que faz muito sentido, pelo menos foi o motivo do porquê eu estou aqui e o motivo do porquê eu atendo como eu atendo. Então, fisiatria para mim significa uma resposta a um problema que eu tinha quando eu era mais novo. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu passei por uma situação pessoal que foi a minha avó passando por uma doença, uma demência frontotemporal, e em consequência ela teve muitas sequelas. Uma delas foi a espasticidade, que eu descobri que existia muita coisa para ser feito por ela que a gente não teve acesso na época. Isso aconteceu anteriormente com meus avós paternos, no caso foi minha avó materna, e eu descobri na fisiatria que existem na verdade, existe sempre uma resposta do que a gente pode fazer. Quando eu tentei responder para mim mesmo o que eu queria fazer de especialidade, eu consegui encontrar na fisiatria as respostas que eu procurava. Eu acredito que seriam talvez as mesmas respostas que eu poderia dar para vocês hoje. O que o fisiatra faz? O fisiatra trabalha com sequelas e em várias áreas. Eu vou tentar passar por cada uma delas, vou colocar aqui no vídeo um pouco sobre quais são as listas aí, o tempo, se você tiver interesse em ouvir a respeito. Então, o paciente com lesão cerebral é um paciente que tem comprometimento das suas funções neurológicas a nível de comando, principalmente. E muitas delas são doenças progressivas, algumas são doenças estáticas. Em quase todas o fisiatra consegue atuar, tanto nas doenças estáticas quanto nas progressivas. Muito mais nas estáticas, a gente ainda tem uma área que está em desenvolvimento, que é a parte de cuidados paliativos, também dentro da fisiatria, mas ainda são poucos que fazem a parte de cuidados paliativos dentro da fisiatria. Tive formação nisso, inclusive a gente passa um tempo lá no hospital de apoio, trabalhando com isso e interagindo com o pessoal lá dos cuidados paliativos. No entanto, nosso principal objetivo é a reabilitação na fisiatria. Então, quando se trata de lesão cerebral, a gente vai falar principalmente das sequelas relacionadas a lesões nesse eixo aqui, na cachola e na região central do corpo, incluindo também os nervos na parte periférica. Então, nós vamos ter aí paciente com AVC, paciente com esclerose múltipla, paciente com esclerose lateral amiotrófica, com Parkinson, com doenças do neurônio motor, pacientes com demências, pacientes com traumatismo crânioencefálico, enfim, a gama é gigante e a gente atua nas sequelas que ficam com esse paciente. Então, no R1, por exemplo, a gente tem, no primeiro ano da residência, a gente tem uma enfermaria em que a gente atua durante boa parte dele na lesão cerebral, que são pacientes basicamente com AVC ou TCE, que é o traumatismo crânioencefálico. E aí vem várias sequelas, seja sequelas para comer, sequelas para falar, sequelas para urinar e evacuar, sequelas para conseguir se movimentar, lesões de pele, doenças complicações, né, do próprio AVC, questões de sexualidade, questões socioeconômicas, relatórios médicos, todos esses atendimentos são realizados pelo fisiatra. E percebam que é uma área em que poucas pessoas atuam, porque geralmente é feito o diagnóstico e o paciente, por exemplo, com um traumatismo crânioencefálico, ele às vezes perdeu metade do cérebro, como muitos pacientes eu tenho lá, fica aquela região até afundada, né, quando os pacientes não chegam a fazer a cranioplastia. Pensa o estigma que é para esse paciente. Mas, assim, não tem muito o que fazer em termos de diagnóstico. Você está vendo que o paciente está sem cérebro.
Está vendo que o paciente está lá com um monte de sequelas. E aí o paciente vai para casa, fica fazendo um acompanhamento, uma fisioterapiazinha assim. Poxa, quando ele tem a oportunidade de ir para um centro, um instituto como o SARA, como o Hospital de Apoio, como outros hospitais, sei lá, o Hospital do Amor de Barretos, existem inúmeros pacientes, o Hospital das Clínicas, em outras regiões do Brasil, ele percebe que existe um trilhão de coisas para a gente fazer com esse paciente, até a readaptação e muitas vezes até a readaptação funcional, né, do paciente conseguir ser independente em casos que isso é possível. Então, é uma reflexão que a gente faz. Quando se você passasse por uma situação, se alguém passasse por isso na sua família, você passou por uma lesão cerebral em que você perdeu parte da sua região de comando. A partir desse momento, você gostaria de ter a sua maior independência possível dentro da sua realidade, ou você gostaria de se satisfazer com, não dá para fazer nada? Você gostaria de, muitas vezes, pesar para a sua família desnecessariamente, porque existem estratégias para a gente conseguir te ajudar e ajudar a sua família a ser mais independente? Ou você gostaria de fazer muito mais? Você gostaria de conseguir ajudar, às vezes, a conseguir fazer a sua própria higiene? Tem coisas que a gente faz, que a gente ensina, que a gente atua, que mudam completamente a vida do paciente com lesão cerebral. E isso vale também para a próxima etapa aí, que são os pacientes com lesão medular. Pacientes com lesão medular são aqueles pacientes paraplégicos, tetraplégicos, em algumas situações também podem ter monoplegias, hemiplegias, isso pode acontecer, mas menos comum, né? Geralmente são os pacientes paraplégicos e tetraplégicos. E são aqueles pacientes que perdem o movimento e a sensibilidade em algumas situações de determinada região da medula para baixo. A medula, ela é responsável por levar os comandos lá do cérebro, da região central, para as regiões periféricas. Então é um caminho, né? Quando a gente interrompe aquele caminho, as mensagens não chegam. E aí o paciente fica com uma série de sequelas. E, assim, eu desconheço qualquer especialidade que veja tanto paciente com lesão medular quanto a fisiatria. É a nossa realidade. É para aquilo que a gente cuida, grande parte do nosso treinamento é para isso. Infelizmente, são pacientes que, distribuindo aí ao redor do mundo inteiro, ainda tem grandes condições de reabilitação. Diferente dos lesados cerebrais, eles têm o comando, a parte de comando funcional, mas a parte executiva que é mais complicada. Então, são pacientes que refletem sobre o que está acontecendo, são pacientes que, diante daquilo que você dá de disponibilidade, eles aproveitam muito, porque se é um movimento de dedo, às vezes uma extensão de cotovelo, ele tem condições de ter uma funcionalidade para lá, nossa, mas boa demais. Por quê? Porque ele tem um comando aqui bem funcional. Então a gente tem condições de fazer muito para esse paciente. E grande parte tem problemas no básico, sabe? Que às vezes não conseguiu urinar adequadamente, entende? Às vezes uma lesão, uma úlcera que não melhora de jeito nenhum e que leva esse paciente para ficar lá acamado desnecessariamente. O paciente com lesão medular ele pode viver tanta coisa. Eu tenho pacientes com paraplegia que se tornaram pacientes atletas, sabe, em Paralimpíadas, pacientes que tinham vida sexual ativa, apesar de não ter controle. A gente conseguiu ajudar ele, paciente nessa situação, que conseguia fazer o cateterismo em si mesmo, apesar de não ter controle de micção. Ele vivia, ele viajava, ele conversava, ele palestrava, ele falava para outras pessoas. Então eu tenho pacientes que têm liberdades que eles descobriram na própria doença, uma liberdade que antes eles não tinham. Vivem uma realidade que não é a realidade que eles tinham antes da lesão medular, mas a realidade deles, eles estão muito bem adaptados dentro dessa circunstância. E o fisiatra foi, assim, não tem jeito, uma pessoa que estudou e se preparou para ajudar tecnicamente naquela área. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito de outros pacientes que também nós temos muito no contexto da fisiatria, que é o paciente em reabilitação oncológica. Então, a gente tem falado
muito, né, agora no mês de outubro, sobre o Outubro Rosa e a prevenção de câncer de mama. Enfim, o oncologista, muitas vezes, antes mesmo, né, vem um clínico que faz um questionamento, né? Será que tem câncer? Aí vem o diagnóstico, o oncologista faz aquela avaliação, confirma e vai expor o paciente que teve um câncer. O diagnóstico do câncer é feito, a partir daí é montada uma estratégia de intervenção, naqueles casos que são possíveis o tratamento curativo ou outros tipos de tratamento, adjuvantes, enfim, tem muita coisa para se fazer. A partir daí o paciente vai para uma quimioterapia, vai fazer acompanhamento com o radioterapeuta que vai acompanhar na parte de radioterapia, ou então vai para uma cirurgia, e aí vai para um mastologista, um cirurgião oncológico, enfim. E no meio do caminho, existem vários lugares onde o fisiatra se encontra. Antes, por exemplo, o diagnóstico é feito. Antes de todas essas terapias, muitos pacientes eles já estão debilitados. Eles já estão numa condição que prejudica até o acesso, a possibilidade de outros tratamentos. Então, quando a gente tem condições de colocar esse paciente em forma, de fazer prevenção de náusea, de fazer prevenção de perda muscular, de deixar esse paciente redondinho para fazer a melhor terapia possível e ter as melhores chances de depois não ficar com a depressão durante esse processo, ou de não ter dor oncológica por causa disso, prevenir dores crônicas que vão, às vezes, assombrar durante muito tempo esse paciente, mesmo depois do tratamento. Poxa, fisiatra, entra aí. A partir do momento em que é feito o tratamento e que esse paciente ele se estabilizou, alguns deles ficam com muitas sequelas. Então, o paciente, por exemplo, a gente está falando agora de câncer de mama, muitos ficam com cordões, muitos ficam com o ombro congelado, dores nos ombros, linfedema, dores oncológicas, né, dores crônicas que são muito, muito frequentes em pacientes após tratamento para câncer de mama. E mesmo outros pacientes, né, cabeça e pescoço, pacientes que têm lesões que muitas vezes são grandes cirurgias, são intervenções muito dramáticas, ficam com, às vezes, lesões neurológicas, lesão no nervo acessório, lesões do nervo laríngeo recorrente, lesões de plexo braquial, de todos esses nervos que ajudam no controle, principalmente dessa parte superior. São pacientes que têm condições de terem reabilitações incríveis, e muitas vezes convivem com a sequela. Reabilitação urológica. Então a gente tem reabilitação do assoalho pélvico. A gente tem condições de fazer tratamento de plexopatias, de doenças dos nervos após a quimioterapia, ou o uso do tamoxifeno, que gera dores no corpo. Gente, é tanta coisa que a gente tem condição de reabilitar e de ajudar. E às vezes os pacientes eles são cuidados naquilo que talvez fosse o mais chamativo e realmente aquilo que naquele momento mais relevante, mas as sequelas que ficam para o paciente muitas vezes são mais marcantes do que o próprio câncer em si. Interessante isso, forte, né? Enquanto um vai levar às vezes até um óbito, mas a morbidade é muito importante para o paciente, ou seja, as sequelas, aquilo que fica é justamente onde a gente atua. Pacientes que a gente consegue com uma toxina botulínica, com uma infiltração, com uma terapia de onda de choque, com um agulhamento ou com um encaminhamento adequado no momento certo para terapias como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, enfim. Tratamento demais e a gestão desse cuidado. O fisiatra ele é treinado para isso. Então, dentro da reabilitação oncológica, espero que vocês tenham entendido um pouco do que a gente faz. E vou seguir agora para uma outra, falando agora de cirurgia, né, que são os amputados. Pacientes amputados são o brilho, né? A gente ama trabalhar com pacientes amputados dentro da fisiatria, porque realmente são aqueles pacientes em que a gente vê o progresso de uma maneira muito linear, vamos dizer assim, sabe? O paciente amputado, ele
é realizada a cirurgia naquele nível, seja de braços, seja de membros superiores, seja de membros inferiores, permanece aquele coto, né, aquela região que vai permanecer e o membro que vai sair. E, gente, a quantidade de sequelas que ficam, primeiro que a gente não tem um membro que era para estar funcionando ali, né? Então, a funcionalidade fica comprometida e hoje em dia a gente tem muito, assim, na nossa residência eu falava sobre, a gente faz um acompanhamento lá na Secretaria de Saúde e na oficina ortopédica tem quase um museu, assim, e a gente vê, poxa, desde os piratas lá, né, com as perninhas de pau, com pés específicos, com alterações, nossa, aquelas mãos que são só às vezes manequins, enfim, tem todo tipo de história ali, mas hoje, gente, nós temos tecnologia demais para os pacientes com amputações, seja as traumáticas, seja aquelas mais clínicas, né, que são bem mais frequentes, por causas vasculares ou por questões de diabetes, enfim, tem muita coisa para fazer. E aí é do basiquinho, assim, aquele paciente que tem pequenas amputações, como, por exemplo, amputações do hálux, né, do dedão lá do pé, em que a gente consegue fazer uma prótese, a gente consegue fazer uma prótese para substituir aquele dedão, né? Ou a gente pode colocar ele num sapato específico, a gente pode colocar numa órtese para ajudar na funcionalidade, porque o dedão ele ajuda, ele tem um motivo de ser, né? Até aqueles pacientes que perderam parte do pé, em que a gente também consegue substituir partes, a gente consegue utilizar calçados específicos para que a marcha fique adequada, evite dores nesses pacientes e que ele tenha uma funcionalidade adequada. Até mais em cima, né, quando a gente tem amputações de membros, onde a gente pode utilizar as próteses das mais diversas. A gente consegue fazer a orientação até antes do cirurgião, é interessante, a gente discute com o cirurgião, porque muitas vezes não é o maior membro, ou seja, a gente amputar o menos o possível, que vai auxiliar na maior função do paciente. Então tem pacientes que eu conheço que optaram pela amputação por causa de dor, optaram pela amputação, e uma amputação até mais em cima do que poderia ser feito, pela funcionalidade. Foi discutido isso e, poxa, a qualidade de vida dele seria muito melhor se ele tivesse a amputação, osteomielite, casos que são complicados assim da gente conseguir lidar com órtese só acompanhando ali a funcionalidade. Muitas vezes é feita a amputação e a funcionalidade do paciente é muito melhor. E dentro daquilo que já aconteceu, principalmente nas amputações traumáticas, a gente tem condições de fazer tratamentos para aquele coto, por exemplo. Tem pacientes que permanecem com dor fantasma, tem pacientes que permanecem, que é aquela dor no membro que não existe mais, né? A dor no coto especificamente, que podem ser por várias causas, desde lesões de pele até neuromas, né? Que a gente tem condições de infiltrar, que a gente tem condições de ajudar esse paciente e a mudar a vida desse paciente, porque aquele que antes estava acamado, encurtado, não fazendo fisioterapia, não conseguindo, às vezes, tomar um banho sozinho, para um paciente totalmente funcional, casando, tendo filhos, viajando, vivendo a própria vida, com um mínimo de gasto energético, com um acompanhamento adequado, com confiança em quem ele é totalmente diferente. Um acompanhamento psicológico para entender, para conseguir destrinchar, lidar com a perda daquele membro. É outra vida, gente, outra vida. Segue aí situações talvez menos traumáticas, mas bem mais corriqueiras. O fisiatra ele trabalha com dor. Eminentemente, nós trabalhamos com dor. Então, as dores crônicas, elas estão no nosso dia a dia, diferente de um pronto-socorro, né? Eu falo com meu paciente, eu acho que não tem nenhum paciente que vem uma única vez para um único atendimento, a gente resolve a vida dele e pronto. A gente acompanha. O fisiatra realmente ele tem esse olhar longitudinal, isso a gente compartilha com os nossos colegas da medicina de família, mas a nossa ideia é que no contexto de dores crônicas, a gente entende causas que geralmente não são abordadas. Então, a gente tem exemplos dos mais diversos aqui. Por exemplo, a gente quando coloca o paciente numa análise 3D de marcha, a gente muitas vezes faz diagnóstico de dores na lombar em que o problema está no tornozelo, no joelho, no quadril, nada a ver, né? Mas quando a gente coloca e avalia as disfunções, os desníveis, as curvaturas diferentes
que não são as mais adequadas, e a gente faz correções pequenas com palmilhas, com fortalecimento, junto com o professor de educação física que a gente tem aqui na clínica, em que eu faço um acompanhamento a uma pessoa que foi especializada em trabalhar com pacientes com sequelas, que precisam de reabilitação, é totalmente diferente. E aí a gente, com essas pequenas abordagens, muda a dinâmica do paciente. Pensa o tanto que você passa caminhando, o tanto de tempo que você passa se lesionando se você faz isso do jeito errado, principalmente para corredores, atletas, pacientes que nadam, os atletas dos mais diversos, eles vão fazer não só as lesões de uma maneira intensa, como frequente, né? Então é algo que a gente consegue ajudar e muito pacientes que às vezes poxa, nunca consegui correr, queria muito, tinha muita vontade e tal. A gente faz uma avaliação bem feita, avaliação de forças, vê aonde é que está a distribuição, se existe uma relação agonista-antagonista, né? Aquele que vai, aquele que volta, de uma maneira mais adequada, e assim a gente consegue tratar dores de maneira ainda mais, como se diz, mais próximas, né? No início, e de certa maneira prevenir aí que o paciente lá no futuro tenha consequências bem mais graves. Tem várias lesões que a gente chama de pequenos lesados, né, que são dores no punho, dores nas mãos, cotovelos, ombros, joelhos, quadris, tornozelos, fibromialgia na parte de dor crônica, pacientes com hipermobilidade, síndrome de Ehlers-Danlos, essas dores do dia a dia, né, que a gente vive e que muitas vezes a gente não precisa viver. É o questionamento que eu já fiz aí num dos vídeos. Será que ter dores é normal, né? É algo que a gente consegue auxiliar no dia a dia do fisiatra, tá bom? Enfim, eu quis abordar aqui alguns das grandes áreas que a gente atua no contexto de fisiatria. Vou finalizar falando sobre uma específico, que eu acho que é o carro-chefe do fisiatra, porque a gente tem um treinamento realmente muito específico, que é a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela não é uma doença em si, né? Na verdade é um tratamento, mas eu quero abranger, porque a toxina botulínica, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a diferença que faz esse tratamento, e um tratamento que não é só voltado, a gente ouve muito falar, né, para estética, que é muito interessante para relaxar o músculo aqui, né? A gente acha às vezes até que estica, né? Ele relaxa, é feito das mais diversas maneiras, mas a toxina botulínica, ela revolucionou o tratamento de doenças ditas do tônus, né? Musculares, aqui voltadas principalmente para espasticidades, distonias, discinesias, enfim, tem muita coisa que a gente faz com toxina botulínica. Esse tanto de nome, eu queria que vocês entendessem um pouco do que a gente faz dentro no contexto de consultório aqui, às vezes até em centro cirúrgico, quando é necessário. Toxina botulínica, ela serve eminentemente para relaxar, né, a musculatura, e eu posso depois fazer um videozinho explicando melhor como funciona, mas a realidade nossa é o tratamento de algumas patologias. A primeira delas é a espasticidade, que é a dureza, né? Existe uma maneira técnica de se perceber isso, né? Mas é realmente a percepção, uma resistência que é velocidade dependente. A gente movimenta um membro e ele trava, né? E aquilo é um aumento do tônus. Então o paciente ele fica realmente durinho. E essa dureza não é força, é uma força utilizada ao contrário. Sabe aquele, foi utilizado até no congresso agora, aquele remador que rema ao contrário, sabe? Você tá lá, 1, 2 remando na mesma direção, 3 remando na mesma direção, mas o quarto tá remando ao contrário, atrapalha tudo. E é basicamente isso. Dr. Eduardo que falou a respeito disso, se não me engano. Então é muito interessante quando a gente consegue apagar esse remador aqui que está remando ao contrário. Às vezes surgem coisas. Eu tenho paciente que começou a caminhar recentemente porque ele, poxa, simplesmente estava totalmente endurecido, 11 meses de AVC, e aí foi feita a toxina botulínica, o paciente que tinha força, mas que não estava sendo usada adequadamente, porque não conseguia superar a espasticidade, aquele remador era mais fraco. Só que quando a gente tira aquele remador ao contrário, aqueles
que estão adequadamente funcionando, eles conseguem aparecer e aí o paciente começa a conseguir ficar de pé, tocar os primeiros passinhos, e aí é aquela emoção, aquela coisa mais linda. Espasticidade acontece em várias doenças, AVC, esclerose múltipla, a gente vê em casos de até lesão medular, a gente vê casos de TCE, então traumatismo crânioencefálico, a gente vai ver em vários casos. A espasticidade, dureza, né? A gente vai ver Parkinson, a gente vai ver em demências, a gente vai ver em casos dos mais diversos. Enfim, outro caso comum da gente utilizar a toxina botulínica são nas doenças da face, né? Então a gente tem aí, estudamos muito esse fim de semana lá em Goiânia, o blefaroespasmo, né? Então aquelas... Ou o paciente que fica piscando demais, geralmente bilateralmente, ou aquele paciente que fica com o olho fechadão, assim, né? E aquele tônus aumentado o tempo todo. O paciente por causa de paralisia facial, né? Principalmente síndrome de Bell aqui no nosso contexto, que o paciente fica totalmente parado de um lado, né? E muitas vezes, tanto no momento em que a paralisia facial ela está de um lado só todo caído, né? A gente tem condições de auxiliar muito esse paciente, quanto nos casos em que a gente tem aquelas inervações aberrantes, né? Que o nervinho começa a crescer, só que ele não encontra direito onde deve fazer, e aí o paciente, o músculo da boca, né? O nervo que ia lá para a boca, ele começa a ajudar lá no olho, e aí uma coisa funciona junto da outra, a gente tem condições de mudar muito a qualidade de vida desse paciente, tanto em questões funcionais, como alimentação, o piscar, né, adequadamente, quanto também em questões sociais, não vou nem colocar como estéticas, né? Porque o paciente que está com a cara toda tortinha já é uma questão social, né? Ele ir para um shopping, ele ir para um lugar em que ele consiga sair, porque são pacientes que ficam em casa. Foi dito isso nesse último congresso. São pacientes que a gente conversa assim com eles. Nossa, os meus pacientes, então, o tempo todo, muitas vezes, até conseguirem se encontrarem com tanta qualidade, com tanta profundidade, ao ponto de conseguirem sair com uma identidade bem firmada, isso é muito difícil, sabe? Então, geralmente são pacientes que ficam em casa ou escondidos quando saem. Muito para fazer por esses pacientes. Outro contexto que a gente utiliza a toxina botulínica é a cialorreia, que é aquela babação, né? É um aumento ou a dificuldade de conseguir conter a saliva dentro da boca. Quando isso acontece, existem vários tratamentos. A toxina botulínica geralmente não é o primeiro dos tratamentos, mas é muito difícil, principalmente nos casos de Parkinson. Doença de Parkinson, né? A gente tem vários casos em que é necessário fazer a toxina botulínica. Então a gente tem condições de ajudar, os pacientes respondem muito bem, a gente pode fazer em várias glândulas, né? E é interessante porque é um paciente que, nossa, muda a vida, né? Tive um paciente aqui que já entrou no consultório e o consultório inundou completamente, a pessoa acompanhante, tá vendo? Essa é a minha realidade. Então, poxa, faz muito sentido quando a gente consegue ajudar os pacientes nesse contexto, acho que é interessante. Fora situações que são menos típicas, né? Dores crônicas, por exemplo, enxaqueca a gente faz, né? E a necessidade é menos típica, né? Muita gente que tem enxaqueca, mas a necessidade de fazer uma toxina botulínica, geralmente a gente consegue, com o manejo de dor, resolver a enxaqueca, mas a gente faz toxina botulínica para enxaqueca. A gente faz toxina botulínica para controle de dor crônica, principalmente dor, está tendo muito nesse ano, dor pós-herpética, herpes zoster, né? Muitos pacientes ficam com dor e dores fortes, face, tronco, são regiões em que a gente pode fazer a toxina botulínica e auxilia bastante no controle de dor desses pacientes. É algo bem interessante. Pode ser feito para manejo de dor no ombro, pós-oncológico, pode ser feito em situações, até situações menos comuns, né, que a gente tem aí dentro do nosso dia a dia, mas que eu acho que são interessantes assim, para a gente estudar. Mesoterapia existem vários estudos aí da toxina botulínica nas condições mais diversas, tá bom? Essas são as realidades que a gente tem aqui no consultório de fisiatria. Existem várias outras, eu queria fazer aí uma passant daquilo que a gente tem de realidade. Espero que vocês consigam, a partir daí,
entenderem um pouco do que é a fisiatria. Se vocês ficaram até o final, tiveram a paciência de me ouvir falando um pouquinho a respeito da fisiatria, são vários anos para conseguir ter um pouquinho dessa noção, e eu acho que é um privilégio poder hoje falar que eu sou fisiatra, que eu amo fazer o que eu faço e que eu espero, se for necessário na sua vida, atender o paciente que você confiar. Conto com o seu encaminhamento, conto com as suas perguntas, conto com as suas sugestões, e não tenho a pretensão de representar aí todos os fisiatras. Sei que existem colegas que entendem a fisiatria de maneira muito mais profunda do que eu, mas nesse começo de caminhada aí, que já não é tão recente, mas são um pouco das impressões que eu tenho. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.